Boa noite a todos. Vamos dar início, então, ao nosso estudo da noite de hoje. O estudo tem o tema do livro Evangelho segundo o Espiritismo, Escândalos. Se vossa mão é um motivo de escândalo, cortai-a. Esse é o tema de hoje. Mas antes de iniciar com esse tema, nós vamos ler uma página para a nossa prece inicial. A página do livro Para Uso Diário, de Raul Teixeira, pelo Espírito Joanes. Natural é que no seu dia a dia você se veja diante das mais variadas situações em que se compromete com os elementos do homem velho, deixando para trás os valores luminosos do ser espiritual que se aconchega na aura do Cristo. Compreensível é que no seu cotidiano você se veja a braços com mágoas, irritações e más palavras, que já não deveriam fazer parte das suas práticas, não devem, por outro lado, conduzi-lo à derrota total. Envolvido por essas energias que corroem a paz íntima, que azedam as relações familiares ou sociais em sentido mais amplo, você começa ou dá sequência a processo de remorsos capazes de lhe consumir pouco a pouco as construções espirituais mais notáveis. Foi por causa desse nefasto sentimento que Judas Iscariotes deixou-se arrastar pela proposta suicida, quando poderia ter se redimido voltando atrás, recuperando a integridade interior, longe da pane que o retirou da lucidez. O mestre o amaria do mesmo modo. O Senhor o aconchegaria como fez após o desvairamento. Foram remorsos de tormentos acumulados a causa do autocídio de Pilatos, que, dando vazão à covardia, não se atreveu a retornar sobre os próprios passos equivocados, a fim de repará-los com quem fosse, com o que fosse. Inumeráveis foram os criminosos no mundo, que em qualquer nível admitiram seus erros sob o peso do remorso, começando o processo do ressarcimento da renovação, voltando aos caminhos de suas vítimas, mesmo que sofrendo por parte delas doestos, apupos, agressividades. Quem está disposto a renovar-se não teme os corretivos ou remédios, ainda quando doloridos ou amargos. Em seu caso particular, aprenda a pedir desculpas, a confessar seus erros, a admitir seus equívocos, para que não aninhe remorsos na alma, ou para que o seu remorso tenha o poder de lhe fazer reerguer e não sucumbir. Considere que você não é infalível. Dê-se conta de que não é invulnerável. E assim terá tranquilidade em admitir o lado que ainda vibra feio em sua intimidade. Somente quando se decida a não mais alimentar remorsos, por orgulho ou algo que corresponda a isso, é que você deixará de padecer desnecessariamente. Confesse dessa forma o seu erro, quando ele ocorra, e parta para o acerto, pois todos os que seguem pelos caminhos humanos podem tropeçar, podem tombar, mas que, em nome do autorrespeito, aprendam a recuperar-se, a soerguer-se, a elevar-se para os planos de luz da alma em paz. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estaria o mérito e a responsabilidade? Nesse momento, então, fechemos nossos olhos, elevamos nossos corações ao alto e vamos agradecer a Deus por esses momentos que aqui vamos ter de reflexão sobre os ensinamentos de Jesus, para que esses momentos possamos, Senhor, pensar no que estamos fazendo, no que podemos melhorar em nossas vidas, no que podemos fazer de acordo com as leis divinas. Te agradecemos, Senhor, por todas as oportunidades e que possamos a cada dia, Senhor, caminharmos para a Tua luz e para o Teu amor. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja e graças a Deus. Om.
depois dessa página, né, vamos então ir para o Evangelho, que é o nosso estudo de hoje. O Evangelho diz assim: é necessário que o escândalo venha, porque estando os homens em expiação sobre a terra, unem a si mesmos, pelo contato com seus vícios, dos quais são as primeiras vítimas, acabando por compreender seus inconvenientes. Quando estiverem cansados de sofrer no mal, procurarão um remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo, de castigo para uns e de provas para os outros. É assim que Deus faz emergir o bem do mal, e os próprios homens utilizam as coisas mais ou mais vis. Então, tem a ver com o tema do escândalo, né? Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a, cortai-a. E aí a gente vai pensar aqui, o que significa escândalo? Escândalo significa mau exemplo, princípios falsos, abuso do poder, enfim, tudo que leva o homem à queda, que causa tropeço ou embaraço nos caminhos próprios ou do outro. Então, todas as vezes que nós cometemos algum erro e desse erro não nos apercebemos ou não queremos evitá-lo, ou fazemos pensando que estamos fazendo, sabendo que estamos fazendo, estamos cometendo um escândalo. Porque às vezes as pessoas pensam assim, escândalo tem a ver com questões públicas, assim, por exemplo, muito falava assim antigamente, né? Das pessoas escandalosas. Aquela mulher escandalosa, que ela fala alto, ela grita, mulher escandalosa. Mas não tem só a ver com essa questão, né, da pessoa que é mais expansiva, né, extrovertida e tem aquele jeito todo, né, de ser. Não tem a ver. Pode ser que a palavra escândalo tenha essa afirmação assim usual, mas aqui, segundo o Espiritismo, segundo o Evangelho, esse escândalo se coloca como a questão das imperfeições humanas. Aqui, já anotei aqui, ó, a afirmação de Jesus se refere não somente aos escândalos públicos, e também tem as questões dos escândalos públicos, né? Quando a gente liga a televisão, ou abre, né, nossa internet, né? A gente vê lá, né, nos jornais, pela internet, a gente vê nas mídias, né? A gente vê os escândalos de corrupção, os escândalos de artistas, né? Que falam uma coisa que vai logo para a mídia. O artista fez isso, fez aquilo, né? Machucou ou espancou uma pessoa, ou um juiz rasgou uma multa na frente do guarda, uma pessoa, né, um militar de patente, né, causou um grave acidente, né, chegando a matar. Tudo isso são escândalos que a gente fica assim, né, assustado. Meu Deus, como é que isso pode ter acontecido? Mas essa pessoa, e a gente fica assim, essa pessoa, ela tem condição de, né, tem estudo, tem até um alto cargo, não era para estar mais fazendo isso, mas a pessoa ainda faz. E aí a gente vê o seguinte, que a questão do escândalo não se remete tanto a essa questão da pessoa ser uma pessoa inteligente, mais inteligente ou menos inteligente. Não tem a ver com isso, tem a ver com a questão moral, que a pessoa, né, traz dentro de si já a sua vida, né, essa questão de se conduzir de uma forma correta, né? O que a doutrina espírita fala, né? Que a lei de Deus está escrita na nossa consciência, né? As leis divinas estão escritas na nossa consciência.
Então, mesmo que essa pessoa, vamos dizer que a pessoa não tenha conhecimento de religião, não queira saber religião, não tenha religião nenhuma, mas a pessoa tem as leis divinas, né, escritas na sua consciência. Então, ela vai agir de acordo com a sua consciência. Se a sua consciência for, né, estiver realmente desperta, porque muitas vezes a consciência está adormecida, vamos dizer assim, né? Por conta dos nossos vícios, nossas dificuldades, aquela rotina, aquela forma de agir que a gente tem ali, né? De agir e realiza um determinado ato e faz de novo e continua fazendo, apesar de lá na sua consciência, né, lá dentro de si, saber que é errado. Com certeza, sabe? Mas, devido a essa questão dos vícios, né, dos agravantes morais, ou falta de moral, né, desse irmão, ele ainda não entende, ou não tem essa percepção ampla do mal que faz, né? Então, aí vem quando Jesus fala assim, é necessário que o escândalo venha, afinal, os homens ainda são imperfeitos e têm inclinação ao mal. Então, por mais, né, que a gente fale assim, poxa, isso ainda acontece, eu não acredito que isso aconteceu, ainda acontece, porque os homens ainda são imperfeitos. E a gente lembra, né, nosso planeta, lindo planeta, nosso planeta Terra, maravilhoso, né, esse planeta azul, ainda é um planeta de provas e expiações. Então, os homens aqui ainda estão envoltos ainda com a luta pela vida, né, pelo seu sustento, com as dificuldades da vida, com as questões das doenças, né? Hoje a gente vive aí nessa questão da pandemia ainda, né? Então, tudo isso ainda acontece por conta disso, que a gente está nesse planeta. E por que que a gente está nesse tipo de planeta? Porque ainda somos espíritos imperfeitos. Então, e temos ainda essa inclinação ao mal. A partir do momento que nós, enquanto humanidade, nos elevarmos moralmente, porque intelectualmente a gente está, né? A gente vê logo, né? A gente está nessa questão, por exemplo, né? Da vacina. Graças a Deus, chegou a vacina no Brasil, né? Mas aí a gente vê toda a questão para a vacina acontecer. Tudo que, né, que está acontecendo, eu penso que não há necessidade de estar aqui repetindo o que está acontecendo, mas a gente lembra. Tudo isso que está acontecendo, aí a gente pensa assim, tinha necessidade de ser assim? Não podia ser de uma forma mais tranquila, né? Mais assim, que as pessoas assim esperassem calmamente, olha, agora chegou a vacina, tal, daqui a pouco vamos esperar a minha vez. Mas aí fica tudo assim, né? Né? Vai ter, não vai ter, falta lá, vai mandar, não vai mandar, vai comprar, não vai comprar, não vai ter para todo mundo, como é que vai ser? Aí fica isso, né? Isso acaba te gerando uma angústia nas pessoas, né? No povo. Então, todas as pessoas que causam esse tipo de dificuldade no seu próximo, no seu irmão, que ainda não perceberam que os seus cargos, né? O local onde eles têm o seu trabalho, que não há diferença para Deus se a pessoa tem um alto cargo ou se a pessoa tem um cargo inferior, né? É tudo trabalho, é tudo trabalho. E a gente necessita fazer o nosso trabalho da melhor forma possível. E se a gente não fizer nosso trabalho da melhor forma possível, nós vamos responder por isso, por tudo, né? Que nós fizermos, pelo que fizermos ou deixarmos de fazer. E pelo modo que fazemos, né? Ou, né, de uma forma tranquila, responsável, para mim e para o outro, tudo isso vai ser levado em conta. Então, essa questão da imperfeição é muito latente ainda nesse nosso mundo. Então, por isso que nós ainda passamos por tanta dificuldade.
A partir do momento que nós procurarmos a nossa melhoria, nos esforçando para sermos cada vez melhores, com certeza nós iremos passar por menos dificuldades materiais, menos dificuldades nas questões de doenças, de tudo, a partir do momento que a gente trabalhar pela nossa própria melhoria. Aí tem uma citação de Paulo. Paulo de Tarso nos diz: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, com essa questão dos escândalos, né? Aí a gente nem tudo, né? Aquilo que me traz a gente fica assim assustado. Meu Deus, isso aconteceu? Aconteceu. Aquele irmão fez isso, ou eu mesma fiz, né? Então, eu posso fazer, tá lá. Tudo me é permitido. Eu posso fazer. Eu posso, se eu tiver essa tendência, eu posso beber, né? Beber muito, exageradamente, e pegar meu carro e sair dirigindo em alta velocidade. Se eu tenho um carro, se eu sei dirigir, né? Se eu pago, né, a minha bebida, ninguém tem nada a ver com isso, eu posso sair. Me permitido fazer isso. Mas aí vem, né, a questão também das leis humanas e da própria consciência. A lei humana diz que quem bebe não deve dirigir. Então, e aí eu pego meu carro, né, depois de beber muito, de ficar, né, sem condição, mas mesmo assim eu teimo, não vou dirigir, o carro é meu, eu pago por ele, eu que boto a gasolina, ninguém tem nada a ver com isso. E aí acontece um acidente. Ou, né, um acidente fatal para mim mesmo, ou para o meu próximo. Então, isso é um motivo de escândalo. Porque eu sabia que no meu caso, se nesse caso que eu estou contando, que eu não devia dirigir alcoolizado. E me dirigi. Então, eu estou arcando com as consequências dos meus atos. Esse é um escândalo. Então, teria necessidade de eu passar por essa situação, né, por conta dessa questão do atropelamento? Eu posso ser presa, né, por matar uma pessoa. Ou então, se eu não causei atropelamento da pessoa, se eu bati contra um poste, por exemplo, e causei a minha desencarnação precoce, então eu fui suicida. E também vou responder por isso. Então, tudo isso vem nos dizer o seguinte: a questão do escândalo depende muito do que eu faço, com o conhecimento que eu tenho. Eu já tenho conhecimento que eu não posso fazer determinadas coisas. Mas se eu faço, por que eu faço? Se eu ainda faço sabendo que é errado. É porque ainda não me desenvolvi moralmente para evitar esse tipo de atitude. Quando eu sei que eu, sendo uma servidora pública, que eu não devo aceitar propina para, né, liberar alguma coisa, né, com que eu seja responsável, se eu sei disso e eu aceito propina, isso é um motivo de escândalo. Que aí, mesmo que de repente ninguém descubra, pode ser que ninguém descubra. Hoje em dia está mais difícil, né? Que tudo eles tudo descobrem. Tudo, né? Tudo as pessoas, tudo, Ministério Público, Polícia Federal, tudo, né? Está vasculhando tudo. Mas vamos dizer que, por acaso, ninguém descubra que eu aceitei propina. Eu me corrompi, então eu fui motivo de escândalo. Isso vai ficar impune? Nada fica impune, nada. A questão da corrupção, de tudo que eu fizer de errado contra mim mesma ou contra o meu próximo, nada fica impune. Tudo fica gravado na nossa consciência, dentro de nós. Então,
né, um belo dia, seja encarnada ou desencarnada, eu vou ter que responder pelos meus atos. Então, a necessidade de, quando fala assim, é necessário que o escândalo venha. Aí a gente, nossa, para que Jesus fala um negócio desse? Que é necessário que o escândalo venha. Isso é muito triste, gente. Tanta coisa, né? Falei tanta coisa ruim aqui, mas é como acontece. É como acontece. Como, né, a gente, como eu falei, de repente, não sei, não estou falando que são todos os casos, tá? Mas, de repente, aquele meu primeiro exemplo da pessoa que eu peguei o carro, embriagada, atropelei e matei, de repente, essa pessoa precisava passar por uma desencarnação violenta. Mas houve necessidade de eu me embriagar, pegar o carro e matar uma pessoa desse jeito, para que essa necessidade fosse? Não. Haveria outros modos, se a pessoa tinha necessidade de passar por uma desencarnação violenta, haveria outros modos para que isso ocorresse, que não necessariamente seja uma outra pessoa para executar isso. Então, muitas vezes, tudo o que acontece de ruim, de grave na vida de uma pessoa é fruto mesmo dos seus atos impensados, mal planejados, ou, na verdade, sem pensar nas consequências. Ou, né, de repente, pensando assim, que ia ficar impune, que ninguém ia descobrir. Mas tudo se descobre, cedo ou tarde. O fruto dos escândalos são consequência das provas e expiações que provêm do livre-arbítrio. Então, esse fruto dos escândalos. Eu tenho meu livre-arbítrio, todos nós, né, temos o nosso livre-arbítrio, então eu posso agir correto, sem aceitar propina, sem sem dirigir embriagado, sem bater no meu próximo, sem xingar, né? Eu posso fazer tudo isso. Sou livre para fazer, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Mas nem tudo me convém. Então, tenho que pensar, isso é bom para mim? Isso é bom para o outro? Tem necessidade realmente de fazer isso? Não temos a obrigação de praticar o mal. Ninguém tem obrigação de praticar o mal. Ninguém tem. Ninguém veio a esse mundo... como eu falei, tem uma pessoa que morre de bala perdida. Alguém atirou. Alguém atirou para aquela pessoa estar ali. Então, essa pessoa... aí, essa pessoa que morreu de bala perdida, ela teve que passar por uma desencarnação violenta, porque foi permitido. Mas a pessoa que atirou, ela teve a obrigação de fazer o mal? Não. Ela fez porque quis. Ai daquele por quem vem o escândalo. Jesus já falou. Então, a gente não deve evitar ao máximo tudo aquilo que conduz ao erro, conduz ao mal. Se eu ainda não consigo, que eu possa, aos poucos, fazendo esforços muito grandes para não cair nesses erros, nessas tentações. Não sendo o mal de origem divina, será arrancado da face da terra, como o próprio Cristo afirmou. Arrancada será toda árvore que meu Pai não plantou. Então, como eu falei, ninguém vem a esse mundo para errar, para se suicidar ou para matar o seu próximo. Ninguém vem ao mundo para isso. A gente vem para acertar, para nos amar, para fazer o bem, para consertar os nossos erros do passado. E se a gente ainda não faz, é porque a gente ainda está arraigado com nossos vícios, com nossas dificuldades morais, e a gente precisa trabalhar isso. Então, o mal não é de origem divina. Tudo que é do mal, com certeza, é de origem humana. E tudo aquilo, arrancada será toda a árvore que meu pai não plantou. Então,
Não adianta, a gente não tem como enganar a justiça divina. A justiça divina se fará de qualquer jeito. Se a necessidade de um ser humano, de uma pessoa, passar por uma desencarnação violenta, passará. Mas não é porque, então eu estou fazendo a vontade de Deus. Não está fazendo vontade de Deus nenhuma. Está fazendo a sua própria vontade. Que nós não devemos ser instrumento de punição de ninguém. A justiça divina se fará cedo ou tarde, mas nós não devemos ser instrumentos dessa justiça. Nós devemos ser instrumentos de amor, de perdão, né? E de amparo mútuo uns aos outros. A não ser que a pessoa tenha essa função na vida, né? Que tem a pessoa, tem os policiais, tem né, os advogados, o Ministério Público, os juízes, trabalham nessa área da lei. Então, eles têm a obrigação deles, segundo a lei, de procurarem os culpados, né, de prenderem, de julgarem, ou de defenderem, ou de acusarem. Tem essa função, essa é a função que eles têm, né, segundo as leis humanas. Mas ser braço, nós sermos o braço da justiça divina, para isso a gente não foi enviado a esse mundo. A gente foi enviado a esse mundo para nos melhorar, para nos aperfeiçoar e daqui sairmos melhores e não piores. Mas qual a razão para os escândalos serem necessários? A questão é a evolução ainda principiante dos habitantes da Terra, no aspecto moral. Então, no aspecto de inteligência, a gente está top, né? A gente lembra, estava até no início, eu ia falar, acabei passando e não contei, essa questão da vacina. Dizem que para uma vacina ficar pronta, né? A gente está vendo aí as questões aí da televisão, o pessoal informando isso, informando aquilo, que para uma vacina realmente ficar pronta demora tempos. E que essa vacina recente aí da Covid, né, que menos de um ano está aí já sendo aplicada, menos de um ano de fabricação, né, de testes entre testes e fabricação, está sendo aplicada em várias partes do mundo e agora, graças a Deus, no Brasil. Dizem que, então, que demora vários anos para uma vacina ficar pronta. Mas, olha só que coisa boa, graças à inteligência dos pesquisadores, dos cientistas, esses homens, né, de Deus, que conseguiram encontrar não uma, mas várias vacinas para essa doença. Graças a Deus. Olha que coisa boa. Já pensou se a nossa evolução moral fosse tão boa, tão assim, top, quanto a nossa evolução intelectual? Nossa, esse planeta já tinha deixado de ser provas e expiações há muito tempo. Há muito tempo. Então, a razão de ainda ter escândalos na Terra é essa questão da evolução ainda, a evolução moral ainda lá, sendo arrastada. O planeta ainda será por um tempo morada de espíritos rebeldes às leis divinas. Realmente. Quando aí a gente, né, liga a televisão e vê as notícias, vê coisas assim, a gente pensa, gente, não é possível. Como é que a pessoa faz isso e tal, né? Por quê? É ainda morada de espíritos rebeldes às leis divinas. Ainda bem que isso nos espanta. Imagine se a gente achasse tudo normal. Isso é normal. Matou? Isso é normal. Roubou? Isso é normal. E fez isso de errado? É normal. A pessoa já achasse normal, tudo normal? Ainda bem que a gente se espanta. Quer dizer que a gente ainda não está nesse padrão do mal. A gente já está, né? Um pouquinho acima, né? Um pouquinho acima, né? Estamos top, né, gente? Não somos top, mas estamos um pouquinho acima. Porque, né, o mal nos escandaliza, o mal nos assusta, né? Então,
Que bom que a gente, né, não concorda com o mal. A vida na Terra é difícil por conta dos nossos vícios. Que vícios são esses? Será? Eu tenho vício. Eu não fumo, eu não bebo. Violência, corrupção, promiscuidade e vários vícios. Que a gente, quando pensa em vícios, já pensa lá, né, nos vícios que a gente enxerga, né? Que a gente enxerga pessoas fumando, bebendo e fazendo outras coisas. Mas tem muitos vícios que a gente não vê, que as pessoas carregam, né? E só apresentam quando, né, o caldo entorna, vamos dizer assim. Então, a violência, né, quando a gente vê, agora está muito evidente, né? Isso sempre houve, mas agora está mais evidente a questão do feminicídio, né? Muitas mulheres sendo mortas por seus companheiros, maridos, namorados, ex, né? Porque eles não aceitam a separação, não aceitam que ela pensa diferente ou qualquer coisa, né? Então, acho que a mulher não tem direito à vida, a ter, né, a sua própria vida, a sua independência e tudo. E matam. Assim, matam. Corrupção, o nosso país tá aí, né? Continua tendo casos de corrupção e a gente tá aí, mas tá tendo uma mudança, né? Aos poucos está mudando essa questão. Vamos crer que está mudando, vamos crer. E a promiscuidade, infelizmente, atinge agora até as crianças. Infelizmente. Crianças e adolescentes vivendo em promiscuidade. Mas isso é questões do nosso planeta de provas e expiações. E é isso, se a gente vê um adolescente, uma criança em situação de promiscuidade, sendo negligenciado, maus tratos, sendo explorado sexualmente, temos leis que combatem isso. E isso a gente, enquanto sociedade, no que a gente puder fazer, a gente tem que denunciar, a gente tem que agir para poder evitar que essas pessoas continuem sofrendo. Então, tudo isso gera infelicidade e transtornos. Quantas pessoas, né, sofrem de transtornos, de diversos tipos de transtornos por conta de tudo isso. O contato com o vício faz com que os homens lentamente se desgostem dele. Então, enfim, o mal tem algum tipo de objetivo. Né? A gente está aqui, estou sofrendo isso, mas para que eu sofro? Aqui, para que nós, enquanto humanidade, nos desgostemos dele. A gente está tendo, de novo isso, de novo essa notícia. Às vezes a gente até, né, desliga a televisão porque não aguento mais ouvir falar disso. Meu Deus do céu, isso me angustia, me traz tristeza e me dá crise de ansiedade e tudo. Então, a gente está se desgostando do mal. Aí, que bom seria se grande parcela da humanidade se desgostasse do mal. Que bom seria. Aí, seria tudo maravilhoso, porque aí, a gente se desgostando do mal, a pessoa faria diferente. Aquele lá bateu naquela criança e tal. Eu não gosto que bate em criança, então eu vou tratar bem a criança. Ontem eu vi uma reportagem falando sobre corrida de galgos. Galgos são uns cachorros grandes com as pernas compridas. E para as pessoas, para terem corridas, né, o cachorro, eles dão injeção no cachorro, batem no cachorro, os cachorros chegam a ficar muito feridos e mutilados. Então, na Argentina, fizeram uma lei para proibir, porque as pessoas viram, né, filmaram como é que os cachorros ficavam abandonados, né, acabados, muito machucados, muitos morriam. E aí aquilo ali foi dando, né, nas pessoas. Nossa, isso acontece com esses animais? E as pessoas foram se condoendo, que foi criada uma lei para proibir esse tipo de corrida lá na Argentina. Aqui no Brasil, infelizmente, ainda existe, né? Mas a necessidade, assim, se os homens ainda não conseguem
fazer o bem por si mesmos, há necessidade de leis humanas para evitar que aquelas pessoas que queiram burlar, né, o bem, queiram burlar o que é correto de fazer, para evitar que as pessoas continuem agindo no mal. Assim, para alcançarmos a libertação das dores, cuidemos de não causar escândalo. Então, se eu não quero sofrer, se eu não quero mais sentir dor, sentir tudo isso que eu sinto quando eu vejo, né, as notícias que me causam escândalo, me causam, né, me assustam, eu devo cuidar de não causar mais escândalo. Tenho que pensar o que eu posso fazer para melhorar, para isso não acontecer, que eu não seja um agente desse escândalo. Isso aí eu posso fazer. Se alguém nos fizer o mal, desafie as leis divinas e trará graves consequências na própria vida. Se alguém nos faz o mal, essa pessoa desafia as leis divinas e trará consequências para essa pessoa, né? Esse mal que ela faz a mim. Quanto a nós, perdoemos e sigamos adiante. Então, o que nos cabe não é revidar, isso aí é vingança. Revidar o mal com o mal. É perdoar, né? Perdoar. Na medida do possível, se houver, se for uma coisa muito grave que fere também as leis humanas, buscar a justiça, porque, né, para isso que existe a lei. E a lei humana também é necessária ser seguida. Mas se for algo que não feriu a lei humana, mas que me feriu, me magoou, né, que possamos perdoar e seguir adiante. E não revidar o mal com o mal. Por quê? O escândalo, ai de quem vem o escândalo. Isso aí cabe a Deus. A justiça divina se fará. E não a nós que somos responsáveis por ela. Mas é Deus que cabe essa justiça, né? Que se efetua. Tá? Eu vou ler a segunda parte. Se assim é, se dirá, o mal é necessário e durará sempre, porque se ele viesse a desaparecer, Deus estaria privado de um poderoso meio de castigar os culpados. Portanto, é inútil procurar melhorar os homens. Não, não é assim que ocorre, né? Deus não depende da gente para castigar ninguém. Deus não depende da gente. Afinal, Deus não castiga. O que ele faz é educar, nos educar. Mas se não houvesse mais culpados, não haveria mais necessidade de castigo. Então, gente, se ninguém errasse, não haveria mais necessidade de castigo. Para que ele exigiria castigo? Aí, ó, como eu falei, sairíamos do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, e que depois, né, continuaríamos na nossa evolução, né, enquanto espírito, enquanto mundo. Então, depende de nós. Suponhamos a humanidade transformada em homens de bem. Olha que coisa maravilhosa. Suponhamos. Ninguém procuraria fazer o mal ao seu próximo e todos seriam felizes, porque seriam bons. Então, uma humanidade transformada em homens de bem, todos seriam homens de bem e ninguém procuraria fazer mal ao seu próximo. Coisa boa, né? Melhor dos mundos. Tal é o estado dos mundos avançados, de onde o mal foi excluído. Então, já existe mundos assim. Então, a humanidade desses mundos está trabalhando para que isso aconteça. Então, depende de nós aqui, a humanidade terrestre, transformar a Terra. Tal será a Terra quando tiver progredido suficientemente. Então, a Terra pode melhorar tudo isso que agora nos escandaliza, nos faz sofrer, nos assusta, tudo isso pode ser extinguido a partir do momento que nós, né, a humanidade, enquanto humanidade, trabalharmos para isso. Mas, enquanto certos mundos avançam,
outros se formam povoados de espíritos primitivos e que servem, por outro lado, de habitação, de exílio e de lugar expiatório para os espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal e que são rejeitados nos mundos que se tornaram felizes. Então, como essa questão da criação dos mundos, há os mundos ainda primitivos, assim como a Terra já foi um mundo primitivo. Então, esses mundos primitivos é onde estão ainda essas humanidades que estão em vias de progresso. E nós, né, habitantes do planeta Terra, que temos, né, o Evangelho de Jesus, a nos orientar para que possamos sermos cada vez melhores, que possamos realmente seguir os passos de Jesus, que possamos realmente fazer a nossa parte, que possamos realmente fazer o bem e sendo cada vez mais melhores, de acordo com a vontade de Deus, e que possamos realmente fazermos o bem ao nosso próximo e a nós mesmos. Então, nesse momento, vamos fazer a nossa prece de encerramento do nosso estudo. Senhor Deus, te agradecemos por tudo que nos foi permitido viver até o dia de hoje. Obrigado, Senhor, por tudo que vivemos. Obrigado por cada irmão que hoje encontrei, por cada criatura que hoje eu pude ajudar, por cada pessoa que também sofre, que esses irmãos possam ser amparados e consolados em suas dores. Queremos te agradecer, Senhor, por esses momentos que aqui estivemos de esclarecimento, refletindo sobre seus ensinamentos. E que possamos a cada dia, Senhor, fazer a Tua vontade em nossas vidas. Fica conosco, hoje, agora e para todos sempre. Que assim seja e graças a Deus.